Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. São Mateus nos traz um texto do Evangelho certamente animador para todos nós e de uma maneira muito especial, animador para os missionários e missionárias, para aqueles e aquelas que se dedicam ao serviço apostólico, ao serviço pastoral na vida da comunidade, para aqueles e aquelas que querem viver fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é fácil. As perseguições, as críticas, as pedradas, os apontares de dedos, eles vão sempre existir e de maneira muito mais profunda vão existir sobre aqueles que mais querem se dedicarem a Jesus, aqueles que mais querem serem fiéis ao projeto de Deus. Não tem como seguir Jesus Cristo, não tem como colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus e não ser criticados, e não ser apedrejados. Jesus realiza um milagre, um homem mudo, Jesus liberta este homem da sua doença, portanto Jesus faz uma coisa boa, Jesus devolve a possibilidade de falar que este homem havia perdido, e se olharmos de uma maneira mais profunda, este falar com Deus, este falar com a vida. O demônio nos tira a possibilidade da oração, ele nos rouba esta possibilidade da oração, que é a possibilidade da nossa comunicação com Deus, de falarmos com Deus. Nós, muitas vezes, porque somos cabeças duras, pecamos e ao invés de irmos mais ainda para Deus, de falarmos mais ainda com Deus, por causa do pecado cometido, nós ficamos mudos por medo ou por vergonha, nós nos afastamos da comunidade, nos afastamos da vida de oração, nos afastamos dos sacramentos, da confissão e da Santíssima Eucaristia. E Jesus, Deus Todo-Poderoso, é aquele que devolve na graça e na absolvição dos nossos pecados a possibilidade de voltarmos a ter com Ele um diálogo amoroso, amigável, um diálogo fraterno. Essa é uma ação, portanto, mais do que boa. Porém, Jesus é criticado mesmo assim. Dizem que alguns ficam admirados pelo que ele fez, mas os fariseus vão criticar, dizer: não, ele está libertando o demônio
pelos príncipes do demônio. Ele está fazendo isso porque ele está do lado do demônio, ele está do lado do mal. Os fariseus é uma turma que não acabou no tempo de Jesus. De outra maneira, de outras roupagens, eles existem ainda hoje nos nossos dias. E eles estão sempre atentos, quer na vida da comunidade, quer na vida familiar, quer na vida de trabalho. Vai ter sempre ali um fariseu pronto para nos criticar, pronto para nos colocar para baixo, pronto para tentar diminuir o nosso trabalho, a nossa missão. Vai ter sempre um fariseu que não vai estar contente, que não vai estar feliz com a nossa missão e vão nos jogar pedras e vão nos colocar para baixo. É preciso lembrar isso, não para que a gente fique receoso ou com medo ou abandone a missão que Deus nos confiou, de maneira nenhuma. É preciso lembrar isso para que a gente possa ter a mesma atitude que teve nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo não deu ouvidos aos fariseus, mas ele simplesmente continuou a sua missão, continuou fazendo o bem. Jesus simplesmente continuou a sua estrada, não desistiu, não desanimou. Apesar de ter sido criticado, ele continuou ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus não se abateu pela crítica, Jesus não deixou de fazer o serviço por causa dos embates que as pessoas, os fariseus, tinham com ele. Jesus nem ouvidos deu. E nós também devemos entender que a missão que nós temos, a missão de padre, a missão de pai, a missão de mãe, a missão de profissional, a missão de ser cristãos, é dada por Deus. E isso, todas as vezes que nós fizermos com fidelidade a Jesus Cristo, vai incomodar ao demônio e a sua turma. E quanto mais fiéis, quanto mais o bem, quanto mais verdadeiros nós somos, mais o demônio e sua turma vão ficar irritados conosco e vão vir contra nós. Porém, não precisamos ter medo, não precisamos abaixar a cabeça e também não precisamos abandonar a missão que Deus nos deu, qualquer que tenha sido esta missão. Mas, como Jesus, devemos seguir adiante, firmes e confiantes. Jesus não só não desanimou na missão, não deu ouvidos aos fariseus, como Jesus ainda, realizando a sua missão, compadece profundamente da multidão que estava cansada e abatida, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, ao invés de dar ouvidos, de perder tempo discutindo ali com os fariseus que estavam criticando, Jesus continua cuidando da multidão. Jesus se compadece da multidão. É aqui que está a atenção de Jesus. A atenção de Jesus não está nas críticas que fazem a ele. A atenção de Jesus está no cuidado, está na missão que ele tem, compadecer-se, compadeceu da multidão. Ele foi cuidar da multidão, foi ensinar a multidão. E ainda disse aos seus discípulos: peçam ao dono da messe que mandem trabalhadores para a colheita, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Esta é a nossa missão. Não podemos ficar perdendo tempo na vida da comunidade, com picuinhas, com fuxicos, com disse-me-disses, com conversinhas. Não devemos nos entregar a isso. Não devemos fazer parte deste grupo que, infelizmente, sabemos que existe em todo quanto é lugar, mas nós devemos nos dedicar ao serviço da messe.
Devemos nos tornar um trabalhador, uma trabalhadora da messe do Senhor e devemos pedir que Ele mande mais. É aqui que deve estar a nossa atenção, a nossa preocupação. Deixar de lado, deixar para trás, abandonar todo aquele tempo que a gente gasta perdidos em certos detalhes que não vão fazer diferença nenhuma na evangelização, na catequese, mas a nossa atenção, o nosso objetivo, a nossa entrega deve estar para o serviço da messe. Falem de nós quem quiser, nos critiquem quem quiser, fizeram isso com Jesus. E como o próprio Jesus disse, se fazem isso com a árvore verde, o que não farão com as árvores secas. Se criticaram o nosso Mestre e Senhor, e se nós temos que ser iguais a Ele, então a crítica é prova de que nós estamos como Ele. Criticaram a Ele, vão criticar a nós também. Se não nos criticam por sermos cristãos, devemos questionar a nossa fé. Se a nossa fé está do jeitinho que o mundo quer, se a nossa fé agrada a todo mundo, significa então que está desagradando a Deus. Significa que não tem fidelidade ainda. Ser criticados em nome de Jesus é uma coisa maravilhosa, porque isso é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Não agradar a todo mundo é uma coisa boa, porque significa que estamos agradando a Deus, e somente a Ele, que se compadece de nós, é que devemos agradar. Nos coloquemos sempre, por isso, com coragem e sem medo das críticas, ao serviço de Jesus, na messe do Reino de Deus. E trabalhando nesta messe, peçamos a Deus que mande sempre mais operários, operárias, para nos dar a ajuda, o companheirismo, a partilha, para que o Reino de Deus, apesar das críticas, apesar de tantas situações que tentam impedir o reino, mas para que ele continue crescendo no meio da humanidade, crescendo o reino de Deus, diminuindo a maldade. Peçamos a Deus que mande sempre mais operários para a messe, peçamos a Deus que nos sustente a nós que já trabalhamos na messe.